Graça e paz. Eu sou o Nilson Queiroz, da Comunidade da Graça. Esse é o nome do meu canal. Eu quero falar de um assunto sobre terra e o homem. Deus criou Adão e Eva, e aquele casal foi progredindo com espaço de 1557 anos. A terra, aquela região estava povoada, mas o povo estava fazendo o que não agradava a Deus. E Deus resolveu destruir o mundo com água. No capítulo 6, versículo 6 de Gênesis diz: arrependo de ter feito o homem que criei sobre a face da terra, e destruirei, porque viu o Senhor que a maldade do homem era mal continuamente. Ali não está dizendo, viu o Senhor que o pecado do homem era mal continuamente. A maldade, não o pecado. Porque o pecado só começou a existir, o pecado original da lei para cá. Da lei, por espaço de 1657 anos durou a lei. E em Jesus, a lei terminou. Romanos capítulo 10, versículo 4. A lei terminou em Jesus. E nós vemos que Deus está virado contra aquela nação. E Deus destruiu através do dilúvio. E ficou somente Noé, com seus 3 filhos, suas 3 noras. E durante todo o dilúvio, aquele povo permaneceram dentro daquela arca. E assim que aquela arca foi aberta, começou novamente a povoação. Povoaram novamente a terra. 100 anos se passaram. Já estava bem povoado. E um dos bisnetos de Noé, chamado Nimrod, um homem sábio, um espertão, ele, tomando conhecimento do fato do que tinha acontecido através do dilúvio, e ele diz: vamos fazer uma torre para ligar a terra ao céu. E foi a primeira vez que aconteceu que o tijolo era feito de barro e era cozido, e até os dias de hoje. E eles começaram a fazer tijolo e construir essa torre. Nós não sabemos a altura dessa torre. Uns dizem que essa torre chegou a mais de 2.000 metros de altura. Mas não existe registro dentro da Bíblia qual é a altura exata que chegou essa torre. Mas ela subiu muito alta, a ponto de Deus descer para ver o que estava acontecendo. E aqueles homens estavam trabalhando para tentar levar essa torre até o céu. Eu assisti um filme da Torre de Babel, e esse filme mostrava que a torre já estava acima das nuvens. E Deus então resolveu destruí-la. Mas de que forma? Confundindo a língua dos homens. Os homens não conseguiram mais se entender. Pedia tijolo, mandava ali o barro. Pediu uma coisa, eles mandavam outra. Não conseguiram dar continuidade naquela torre, e aquela torre foi parada. E foi dado o nome de confusão. Babel significa confusão, porque eles queriam ligar a terra ao céu. E continuou a povoação. Veio Abraão, veio seus filhos, seu neto, Jacó, veio Moisés, veio os profetas, e chegou até Jesus. Jesus pregou
durante 3 anos e meio, morreu numa cruz pelo pecado do seu povo, ficou os apóstolos foram mortos e continuou perseguição em cima de perseguição. O templo em Jerusalém foi destruído no ano 70. Muitos dos judeus foram levados como cativo para Roma. E lá em Roma, eles eram martirizados, mortos, jogados pelos leões, eram queimados. Eles tinham prazer de jogar um produto ali, explosivo neles, e tocava fogo. E era o espetáculo do povo. Colocava mulheres e crianças na arena, no Cine Coliseu, que está lá até hoje. Para quem quiser ver, está lá o Cine Coliseu. Está em ruína, mas lá está. E ali os leões famintos vinham e devoravam as pessoas, e aquilo era um prazer, um espetáculo dos romanos. E isso durou até o fim do século III. Mas no início do século IV, por volta do ano 305, Constantino, estando ele com algum dos seus amigos, na beira de um rio, assim diz as histórias, e ele viu uma cruz, teve uma visão, uma cruz que descia do céu, em chama, e ele ficou aterrorizado, assustado com aquela cruz, e ele retornou para sua casa, reunindo ali os seus conselheiros, e contou a visão que tinha visto ali na beira daquele rio. E seus companheiros disseram: olha, esse é o símbolo do cristianismo. Ele disse: então, de hoje em diante, não vou mais perseguir os cristãos, nenhum cristão mais será castigado, será morto, será preso. E ordenou não só em Roma, na Itália, mas os países onde Roma dominava, que era proibido tocar num cristão. Ele diz: de hoje em diante eu serei um cristão. Mas ele oficializou o cristianismo. Ele pegou as igrejas pagãs, os templos pagãos que existia ali em Roma, e fez um só, dizendo: o homem não consegue ligar a Deus, mas eu vou ligar o homem a Deus através de uma igreja, através de uma religião. E o que fez Constantino? Ele colocou o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Até então a Igreja de Cristo não tinha nome, mas a partir daquele momento ela começou a ter nome. E começou então o cristianismo, mas de uma forma diferente. E isso durou até Martim Lutero. Por volta de 1518, Martim Lutero, sendo ele também um padre, discordando do que acontecia dentro do catolicismo, ele então fundou a sua própria igreja e deu o nome luterana. Já começou errado, porque tudo que tinha dentro da igreja católica ele trouxe para dentro da igreja dele. E assim continuou. No século 17, 18, 19, e veio vindo. E veio formando igreja após igreja. E essas igrejas que hoje são conhecidas como religião, é uma forma de ligar o homem a Deus por meio da religião. O que eu quero dizer neste momento, que assim como a Torre de Babel, por Nimrod, ligar a terra ao céu, Constantino quis ligar a religião a Deus. E o que é a religião? Uma confusão. O que nós vemos hoje é uma verdadeira confusão.
Porque a igreja A não se dá com a igreja B, a B não se dá com a C, com a D e assim por diante. A minha é melhor do que a sua. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com essa forma do homem proceder. A minha igreja tem doutrina. A minha igreja eu não creio assim. Eu não vejo assim. Eu não aceito assim. Então há essa verdadeira confusão. Brigas e mais briga, protesto, contenda, nós estamos vendo dentro da religião, porque a religião não passa de confusão. Não tem um outro nome, mas eu nesse momento quero dizer a você, saia do meio dessas confusão. Deixe essas confusão e vem para a verdadeira igreja de Cristo, que ele comprou com o seu próprio sangue. O apóstolo Paulo disse no capítulo 20 de Atos, versículo 28, a igreja do Deus vivo, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então vem para essa igreja. Mas aonde eu encontro essa igreja? Onde ela está localizada? Ela está dentro da sua casa. É só você olhar, né, na internet, no seu vídeo. Você procura, você vai encontrar hoje os verdadeiros homens de Deus pregando o evangelho da graça. Então você que não conhecia, você está dentro de uma religião há tanto tempo, achando que você está ligado a Deus, você está enganado, porque a religião é apenas confusão e nada mais do que confusão, porque o verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja, somos nós. Nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Fique com esta palavra, divulga esse vídeo, eu não quero prolongar muito, mas divulga, dê aí um sinal, toca aí no sininho aí e divulga. E eu estarei na próxima semana trazendo uma outra palavra de vida e de esperança para vocês. Eu não estou aqui para criticar nenhum pastor, não estou aqui para criticar nenhum ministério, mas eu estou aqui para dizer a realidade. Porque a Torre de Babel, confusão, e religião é confusão. Então você que não tem esse conhecimento, passa a conhecer e sabendo que dentro da Bíblia Sagrada, dentro da chamada Bíblia, nós encontramos o verdadeiro evangelho da graça e foi revelado ao apóstolo São Paulo. Foi o único que Deus chamou para pregar para nós, gentil. Fique com esta palavra, que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando profundamente aos vossos corações.